Eu sou Cíntia Ribas e começa agora mais um Sinap Saúde. Hoje, o programa Sinap Saúde vai tratar de uma das doenças neurodegenerativas mais impactantes do mundo, o Alzheimer. O Alzheimer é um dos tipos mais comuns de demência e, em geral, afeta os idosos com mais de 75 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 8,5% da população idosa brasileira convive com a doença do Alzheimer. Para isso, temos o prazer de receber aqui no nosso programa o professor e pesquisador da Unicamp, Gustavo Alves. O doutor Gustavo liderou um estudo que desenvolveu um exame que usa a saliva para identificar os sinais do Alzheimer 30 anos antes dos sintomas. Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma, importante falar sobre esse tema, principalmente para as pessoas mais idosas. Não que o Alzheimer seja uma doença só da pessoa idosa, na grande maioria será, mas é um tema que pertence a todas as pessoas, as famílias, né, que acabam cuidando desses idosos, alzheimeristas. Enfim, muito obrigado. Eu agradeço, doutor Gustavo, ter o senhor aqui. Eu vejo que o senhor tem um amplo estudo, anos de dedicação a essa questão do Alzheimer, essa doença que, como o senhor falou, não afeta só os idosos, afeta os mais jovens também, mas a maior incidência é sobre os idosos, né? Os idosos são as maiores vítimas. Professor, para começarmos, o senhor pode me explicar de forma simples o que é o Alzheimer e como que ele afeta o cérebro? Muito bom. Bom, a doença de Alzheimer, de uma maneira fácil para as pessoas entenderem, é uma doença que a gente chama ela de neurodegenerativa. É uma doença que destrói neurônios, que são aquelas células que nós temos no cérebro. Ela é uma demência, mas é muito importante lembrar que existem outros tipos de demência. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, esse idoso tem demência. Ele não necessariamente terá demência de Alzheimer, ele pode ter outras demências. Alzheimer é a demência mais comum, ela corresponde a cerca de 65%, 70% das demências serão demência de Alzheimer. Então, acho que esse é uma primeira informação importante. Ela afeta principalmente a questão cognitiva, então a gente percebe aí como fatores muito comuns, né, no diagnóstico, a perda de memória, a dificuldade de reconhecer pessoas e objetos, depois tem as perdas auditivas. Então, a doença de Alzheimer, de uma maneira bem simples, é uma demência, uma doença que destrói neurônios e que ela afeta principalmente as pessoas idosas. E qual que é a diferença? Tem alguma característica que diferencia o Alzheimer das outras formas de demência? Muito bom. Olha, existem, Cíntia, cerca de 150 tipos de demência, né? As demências, a mais comum é Alzheimer, mas depois de Alzheimer tem uma demência que chama demência vascular, depois tem a demência de corpúsculos de Levy, ou corpus de Lewy, parece um pouquinho, seria um Parkinson misturado com Alzheimer, que tem tremor, e tem também a questão da perda de memória. Tem uma que chama frontotemporal, tem sido muito discutida, porque a frontotemporal é essa demência que afetou Maurício Kubrusli, esse jornalista do Fantástico, afetou Bruce Willis, aquele famoso ator de Duro de Matar, e a frontotemporal, ela tem questões cognitivas também, mas ela tem, por exemplo, uma característica que é muito comum a ela, que é a hiperoralização, a hiperdesinibição. Então, uma pessoa que tem frontotemporal, ela fica altamente desinibida, ela perde o freio, né? Ela perde o freio, ela até importuna os outros, até sexualmente, com palavras, com gestos. Então, e ela não é exatamente, vai acontecer só depois dos 60, ela pode acontecer um pouquinho antes dos 60 anos também. Aí nós temos a demência de Huntington, ou a gente chama de Coreia de Huntington, que a pessoa ela tem movimentos estereotipados, parece que ela está dançando, fazendo careta. Então, assim, o Alzheimer, classicamente, ele tem essa questão da perda de memória. E os surtos psicóticos ou a instabilidade emocional em Alzheimer, ele vai acontecer já numa fase moderada para avançada, não na fase inicial.
Agora, outras demências, pode ser que essas questões de comportamento, como, por exemplo, em Lewy, você tem quadros alucinatórios que ele já acontece logo no início, e em Alzheimer não acontece isso. Então, as demências, essas são as demências irreversíveis. Agora, tem demência, por exemplo, por uso de álcool, que é a síndrome de Korsakoff, tem a demência por falta de B12. Muita gente acha que está com B12. Nossa! Muita gente acha que está com demência, com Alzheimer, e aí quando vai, o médico pede um exame de avaliação de vitamina B12, aquela pessoa está com uma hipovitaminose de B12. Então, nossa, não sabia disso, doutor Gustavo. O senhor bem... sabe que eu passei no neurologista há pouco tempo, né? E ele detectou que eu estava com deficiência de B12 mesmo. E é interessante o senhor falar nisso, que algo que parece para nós tão básico, assim, tão simples, né? Possa causar uma doença tão impactante, tão preocupante. É, né? Que existe uma etapa antes da demência que ela é chamada de comprometimento cognitivo leve, ou declínio cognitivo leve. E essa etapa, por exemplo, na deficiência de B12, ela pode levar ao declínio cognitivo leve, e aí ela facilitaria, ou ela seria uma pré-condição para a pessoa ter demência. Então, não é porque a pessoa tem falta de B12 que ela vai ter demência, mas ela pode ter um comprometimento cognitivo leve, uma queda na cognição, e pode levar ela a ter uma demência reversível por falta de B12. Nossa, é preocupante, até porque os idosos também nem sempre têm uma alimentação equilibrada, exatamente, né? Eu já entrevistei alguns nutrólogos aqui, e eles falam dessa questão da deficiência na alimentação dos idosos, que a gente tem uma certa dificuldade, né? Quem cuida de um idoso, quem tem um familiar idoso, e talvez essas demências, que a pessoa acha, meu pai está com Alzheimer, meu pai está com demência, às vezes é uma coisa tão simples, né? Uma falta de vitamina no organismo que talvez possa contornar isso, né? Exatamente. Até você me dá a oportunidade para falar uma coisa, um clichê que a gente tem utilizado muito na geriatria, não existe demência senil. Né? É um termo que a gente vê ainda as pessoas falarem, às vezes até médicos, né, não geriatras ou neurologistas, é uma demência senil. Não existe demência senil, existe uma demência que pode ser uma dessas que a gente citou, pode ser uma demência até reversível. Tem uma demência, por exemplo, que ela chama hidrocefalia de pressão normal, que ela é causada pela hidrocefalia, pelo aumento de água no cérebro, no crânio, e ela pode ter sido causada porque lá na infância, o idoso, a pessoa na infância pode ter batido a cabeça, pode ter tido um ferimento, um trauma que isso depois cicatrizou, ou ela pode ter tido meningite, sei lá, e aí com apenas a inserção de um shunte, você drena o líquido do crânio para o abdômen, elimina nas fezes, e a pessoa, como num piscar de olhos, ela recobra toda a memória instantaneamente. E é uma demência que não é Alzheimer, ela chama hidrocefalia de pressão normal. Muito interessante isso, né, doutor? Bastante, porque é o que eu te falei, no imaginário popular, toda demência é Alzheimer, a pessoa está com demência, ela está com Alzheimer, a pessoa está esquecida, ela está com Alzheimer, e não é exatamente assim, os números são muito fortes, né? Você informou aí no início, o Brasil, a gente estima que nós tenhamos 1.800.000 pessoas com demência, das quais 1.200.000 com Alzheimer. Eu estive agora no evento da Abrasca, Associação Brasileira de Alzheimer, lá no Albert Einstein, onde foi lançado esse Big Data, né, essas informações, mas tem inúmeros casos que não são notificados. Então, esse número ainda, ele deixa de citar, ele mascara um pouco a grande realidade, que deve ser, infelizmente, um pouco maior. É preocupante mesmo, porque como o Alzheimer é uma doença muito conhecida, então às vezes as pessoas acabam confundindo, elas já deduzem que é Alzheimer e pode ser inúmeras doenças que se confundem os sintomas. É fácil detectar o Alzheimer? Como que é feita a detecção, o exame? Bom, o exame para a doença de Alzheimer, ele não é um exame como, por exemplo, para saber se você tem anemia, para saber se você está com hepatite, para você saber se você tem uma pneumonia, que você vai lá, tira um raio-x, hepatite você faz o exame sorológico e na anemia você faz o hemograma. O exame de Alzheimer, até esse momento, ele só é possível o diagnóstico
a partir da combinação de várias avaliações. E quais são essas avaliações que o geriatra ou o neurologista normalmente vão pedir? Ele vai pedir um exame de sangue para olhar fatores hematológicos, como B12, plaqueta, hemoglobina. Ele vai olhar fatores sorológicos. Sabe que um dos primeiros exames que o geriatra avalia é o VDRL, que é aquele exame para saber se não é uma neurosífilis, para saber se o idoso não tem sífilis, porque a sífilis terciária ela pode causar uma doença chamada neurosífilis, que é muito parecida com a demência de Alzheimer. A pessoa perde memória e etc. Ele olha frações do colesterol, então ele olha sangue. E depois ele vai olhar também imagem, ele vai pedir minimamente uma ressonância magnética para ver que área do cérebro, porque isso é um grande mapa, você consegue saber, a doença de Alzheimer tem locais peculiares que essa perda de neurônio acontece. E, finalizando, ele vai pedir exames de avaliação neurocomportamental, neurocognitivas, testes neuropsicológicos, né? O mais comum chama-se mini exame do estado mental, tipo um questionário que eu vou fazer com você, vou te fazer perguntas, conforme as suas respostas, eu vou tabular os pontos, e a partir de um certo número de pontos para baixo, pode indicar que você tem uma perda cognitiva. Então, juntando tudo isso, e claro, o relato do cuidador, da esposa, do marido, da filha, do filho, da nora, do genro, ou seja, do amigo, quem vai acompanhar, isso você consegue, o médico vai formular uma hipótese diagnóstica chamada doença de Alzheimer. Ah, entendi. Doutor, o senhor tem um exame, o senhor participou de um grupo de pesquisadores, de cientistas, que desenvolveu um teste que detecta os sinais do Alzheimer 30 anos antes mesmo dos sintomas aparecerem. Me fale um pouquinho sobre esse teste que é tão importante. Eu comecei a trabalhar com doença de Alzheimer em 2006, como pesquisador, na do mestrado ainda, e lá por volta de 2012, nós iniciamos um projeto com a possível identificação da doença através da saliva. A saliva é um fluido corporal extremamente rico em muita coisa, em proteínas, enzimas, enfim, componentes eletrólitos, tem muita coisa na saliva. Tanto é que quando eu comecei a estudar saliva, a gente até ouvia coisas do tipo, a saliva não serve para nada, né? Por que você vai usar saliva? E hoje você tem Covid, você identifica pela saliva, AIDS, saliva, hepatite pela saliva. Então, o nosso exame, ele conseguiu, lá em 2016, começou em 2012, mostrar a viabilidade da saliva. E agora, no pós-doutorado que eu fiz na medicina da USP, lá em Ribeirão Preto, nós conseguimos outros resultados. Vai sair, estou falando em primeira mão, porque foi aprovado na sexta-feira. Que maravilha, parabéns. Vai sair um trabalho que será publicado a respeito desse meu projeto, onde a gente mostra a viabilidade da saliva. Então, nossa próxima etapa agora, o Cíntia, quem está nos assistindo, é desenvolver esse teste para que ele seja, então, disponibilizado para a população. Hoje ele não está disponível ainda, mas ele mostra que é viável, vamos aprimorá-lo, né, para que ele possa ser oferecido como, por exemplo, um teste de triagem, uma avaliação inicial, mostrando que aquela pessoa... Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental, porque eu tive um pai que ele teve suspeita de Alzheimer, né? Hoje eu sei que poderia ser qualquer demência, mas na época a gente acreditava que era Alzheimer e o médico, o neurologista que o atendeu, acreditou que era e fez um tratamento que conseguiu, o estágio dele era bem avançado, conseguiu contornar um pouco, controlar os sintomas. Mas é uma doença muito difícil de detecção, né, doutor? E por que a gente, o nosso teste visa identificar tanto tempo antes? Porque a doença de Alzheimer, embora ela seja identificada como uma doença dos idosos, eu costumo dizer que a doença de Alzheimer é uma doença da fase adulta. Por quê? Porque, vamos dizer assim, de uma maneira que as pessoas entendam, as proteínas, os elementos que vão causar a doença, que vão causar a morte do neurônio, dos neurônios, esse processo começa a acontecer até 25 anos antes da pessoa sentir os primeiros sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ter Alzheimer aos 70, começa a ter esquecimento, o médico diagnostica a doença de Alzheimer, lá aos 45, antes dos 50 anos, ela já está começando a ter a doença se desenvolvendo, só que ela não sabe ainda, porque ela é silenciosa nessa fase inicial, quando está acontecendo esses processos de perda de neurônio lá no começo. Então, hoje, as grandes recomendações das entidades
nacionais e internacionais, é justamente para que as pessoas tenham ações para melhorar a sua qualidade de vida, para que então elas consigam criar uma espécie de blindagem, sabe, de proteção para não ter a doença lá no futuro. E os sintomas, às vezes, no início são tão leves, décadas antes, assim, são tão leves que a pessoa não presta atenção. Não percebe, né? eles nem aparecem. E tem uma outra coisa, tem um mantra, né, de que doença de Alzheimer, qual é o primeiro sintoma que você ouve falar da doença de Alzheimer? Esquecimento, né? Esquecimento, mas nem sempre. Aí que tá, muitas vezes o primeiro sintoma é a perda auditiva. A pessoa começa a ter dificuldade de ouvir. E aí depois o esquecimento, a perda de memória se adiciona a questão do esquecimento. O geriatra, quando ele faz a avaliação do idoso no consultório, ele percebe que esse idoso não tem nenhuma doença, mas ele tem perda auditiva, ele imediatamente fala para a família, tem que comprar um aparelho auditivo, porque a perda auditiva ela leva rapidamente à demência. Ah, eu não sabia, não. Muito bem destacado pelo senhor. E o senhor me falou um pouquinho sobre as causas. O senhor pode me listar um pouquinho sobre as causas, os fatores de risco para o ser humano, para o idoso desenvolver o Alzheimer? Bom, vamos começar pela parte mais difícil, né? As causas, a gente não tem exatamente uma assertividade quais sejam exatamente as causas. Sabe-se que há lá um acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide, que ela forma uma placa senil. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, é como se fosse uma placa que fica em cima dos neurônios, impede o neurônio de se comunicar. E aí uma outra proteína que ela faz o emaranhado, né? A proteína TAU, tal. Ela faz como se fosse uma teia. Uma teia, um grunhamento, né? Um grunhamento ali daqueles neurônios. Agora, a gente sabe de fatores de risco. E os fatores de risco são muito importantes, porque uma vez que eles são evitados, que eles são controlados, a doença pode, eu não diria que nesse momento nós cientistas não podemos dizer que ela seja evitada, mas ela pode ser postergada lá para frente. Exemplo, os fatores de risco mais comuns. Primeiro, não fumar. O fumo é um grande fator de risco para a demência. Segundo, bebida alcoólica. Quando eu falo da bebida alcoólica, não estou falando daquela pessoa que toma cervejinha no fim de semana, que toma sua taça de vinho. Não é para ter uma vida também privada de tudo isso. Eu estou falando no etilista, aquela pessoa que bebe... Beirando a dependência, né? Exatamente. Frequente. Outro fator importante, obesidade. Porque a obesidade está relacionada com uma questão que hoje se discute muito, que é o diabetes tipo 3. Você sabe que hoje, na ciência, a gente chama a doença de Alzheimer também de diabetes tipo 3, porque a doença de Alzheimer ela pode ser provocada por um processo que acontece no intestino, naquele eixo intestino-cérebro, e que, por excesso de açúcar no cérebro, ela pode levar à doença de Alzheimer. Outra questão muito importante é o nível educacional. Quanto mais nível educacional a pessoa tem, mais protegida contra a doença ela está. Você sabe que o Brasil e os países latino-americanos, eu tive no encontro da Alzheimer Association há 3 anos, lá em uma cidade no interior dos Estados Unidos, que a gente discutiu, lá em Bonita Springs, na Flórida, discutimos só essa questão da América Latina. E o idoso brasileiro, em comparação com idosos do resto do mundo, não só o brasileiro, idoso mexicano, idoso latino-americano, idoso dos países pobres da Ásia, da África, ele estuda menos, ele tem menos tempo de escola. Então, quanto menos tempo você tem contato com o nível educacional, quanto menos tempo você tem contato com atividades lúdicas, atividades artísticas, quanto menos exercício você pratica, tudo isso expõe você mais a ter a doença. Então, isso são Então, resumindo, doutor, o ideal é exercitar o cérebro e o corpo, ter uma vida saudável, tanto intelectualmente como fisicamente falando. Perfeitamente. Eliminar ou reduzir, eliminar acho que é difícil, mas reduzir ao máximo o consumo de alimentos que a gente chama de ultraprocessados, esses alimentos congelados, essas coisas que já vêm pré-prontas, né, que infelizmente o brasileiro cada vez tem consumido mais. Ter uma alimentação saudável, praticar exercício, que seja uma caminhada, que seja uma musculação, isso protege muito contra a demência. E ter atividades assim, por exemplo, você ter relacionamento
amigos, familiares, quanto mais isolado. Você sabe que na pandemia, no Covid, aumentou 17% as mortes por Alzheimer, porque as pessoas ficaram isoladas. Quanto mais isolado você fica, mais chance de você ter esse tipo de demência. Vai ter vida social, né? Exatamente. Então, só para explicar para o senhor, aqui a gente no Sindinap, a gente tem uma preocupação muito grande em oferecer para o idoso esse convívio social. A gente tem curso de dança, tem curso de smartphone, tem apresentações, tem café com palestra, onde a gente convida especialistas para falar sobre temas diversos. Então, esse é o ponto, é se manter ativo, frequentar atividades, fazer nem que seja uma hidroginástica, uma dança de salão, que idoso gosta muito, se manter ativo, tanto intelectual como social e fisicamente, né, doutor Gustavo? Tem uma descoberta recente do pessoal do Rio de Janeiro, uma substância chamada irisina, que ela tem no nosso músculo, a irisina. Enquanto você faz atividade muscular, essa irisina, ela, quando liberada, ela protege o cérebro. Então, fazer exercício não é apenas uma atividade da estética, de você ter um corpo mais saudável, de você ter um peso controlado, mas também fazer exercício é uma atividade que promove saúde cerebral, saúde mental. Exercício, não precisa fazer 5 horas de esteira todo dia, mas precisa fazer algum exercício, que isso é muito importante. Como eu disse, exercício, alimentação, relações com amigos, com familiares, manter relações, não se isolar, né? E óbvio que outras coisas também a gente não pode deixar de dizer, como o esporte, como não usar alimentos ricos em açúcar em excesso, né? O açúcar em excesso também é um fator precipitador. Então, são orientações muito importantes para as pessoas na fase adulta, para lá na fase do envelhecimento, quando se tornarem idosos, elas possuírem fatores protetivos. Sim, o ideal é se cuidar bem antes, né? Já ter um estilo de vida saudável, promover uma reeducação alimentar, porque não adianta fazer dieta e depois devorar até a geladeira. Então, ter uma alimentação equilibrada, saudável, uma vida equilibrada tanto socialmente, profissionalmente, para conseguir manter o cérebro em dia, né? Doutor, e o senhor acredita que a depressão, o senhor já falou essa questão da reclusão, da pandemia, a depressão pode ser um gatilho? Sim, a depressão pode ser um fator que a gente considera fator de risco, né? Da depressão e o idoso. Por que eu falo toda hora o idoso? Porque, vamos lá, a doença de Alzheimer é uma doença caracterizada por atingir pessoas acima de 60 anos, mas ela pode atingir pessoas antes de 60. Quando ela atinge uma pessoa antes de 60, ela chama DAF, doença de Alzheimer familiar. Ela é rara, acontece só em 1% dos casos. Ela pode atingir pessoas, por exemplo, no meu mestrado, a gente fez um trabalho com idosos da região de Sorocaba, Porto Feliz, Serquilho, aquela região ali da Castelo Branco, quilômetro 100, né? Eu trabalhei com 120 idosos durante um ano, coletando sangue e fazendo algumas análises. Nós tivemos uma moça de 37 anos com Alzheimer, e isso foi lá em 2009. Nossa! Ano passado teve um caso na China de um menino de 21 anos com Alzheimer. Então, é a doença rara, esse é o Alzheimer raro. Agora, dos 60 aos 70 anos, a chance de ter Alzheimer é 0,7%. Dos 70 aos 80, 25%, e dos 80 aos 90, 50%. E onde é que entra a depressão? A depressão, ela é um elemento que, pelo indivíduo estar isolado, pelo indivíduo não ter relações, pelo indivíduo não compartilhar os seus momentos, não desenvolver a fala, não desenvolver o pensamento, etc., ela contribui. Não é que quem tem depressão vai ter Alzheimer, mas é um fator de risco que acentua a possibilidade dessa pessoa ter Alzheimer se comparado com outras pessoas, a depressão. Então, a gente incentiva muito os idosos, aposentados, a praticar exercício, a praticar uma atividade, conviverem socialmente. Inclusive, agora a gente vai dar uma pausa, a gente vai apresentar um pouquinho do que o Sindinap tem para os nossos associados.
Chegou o momento de proporcionar mais qualidade de vida à sua melhor idade. Apresentamos a você o Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, uma verdadeira rede de cuidados e benefícios que já conta com mais de 500 mil associados. Vantagens exclusivas. Ao associar-se ao Sindinap, você se conecta a uma variedade de vantagens exclusivas na área da saúde, lazer, serviços e atendimento, além das parcerias que garantem descontos em óticas, clínicas, laboratórios, farmácias e inúmeros outros serviços. Contamos com uma cooperativa de crédito com banco próprio para facilitar a sua vida financeira. Apoio jurídico. O Sindinap oferece apoio jurídico, assegurando seus direitos e proporcionando tranquilidade. Lazer. Para você desfrutar de momento de lazer com sua família, o Sindinap oferece 2 colônias de férias em Mongaguá e Caraguatatuba. E em breve você também terá o Hotel dos Aposentados em Praia Grande. Faça parte da família Sindinap. Associe-se ao Sindinap e faça parte de uma verdadeira família de cuidado e suporte. Como associar-se? Para saber mais, ligue 3293-7500 ou 0800-357-7777 ou acesse nosso site sindicatodosaposentados.org.br. Estamos prontos para receber você de braços abertos. Sindinap, cuidando de você em todas as fases da vida. Faça parte dessa história. Então, e retomando, então é muito importante que a pessoa cuide da saúde mental e da saúde física para ter uma velhice saudável e talvez evitar o desenvolvimento da doença. E se que ocorra muito mais para frente, né, doutor? Sim, inclusive comorbidades como hipertensão arterial, como diabetes, eu falei da obesidade anteriormente, essas comorbidades, elas acabam favorecendo o avanço da doença. Outra questão, tiroidiana, os hormônios tiroidianos, então, o bom funcionamento tiroidiano também é um fator que a gente considera. Então, esses fatores que são fatores, você vai falar, mas são outras doenças, não tem nada a ver com isso. Não, mas são fatores que interferem, sem dúvida alguma. É preocupante, porque grande parte da população tem problema de tireoide, né? Todo mundo que você conversa, eu tenho. Sim, isso lá no doutorado, quando eu fui analisar as coletas que a gente fez, né, das pessoas que participaram, que também foi um estudo feito com 76 pessoas da região ali, São Paulo, a capital e etc., nós percebemos que muitas delas que tinham a doença tinham alteração tiroidiana. Então, não é uma coincidência. Agora, veja bem, não quer dizer que todo mundo que tem hipotireoidismo vai ter Alzheimer. Isso, mas quem tem Alzheimer, tem sido comum observar alterações dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Mas a falta de controle também é preocupante, né? Porque ela pode causar sintomas também que acabam se confundindo com diversas outras doenças, né? E se você me permite também lembrar que a doença de Alzheimer, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, dá para controlar, né? Sim, hoje os medicamentos que existem para Alzheimer, eles conseguem melhorar muito a qualidade de vida da pessoa, principalmente se a doença é identificada na fase leve. Eles conseguem, digamos que, atrasar um pouco o avanço da doença. Eles não conseguem paralisar o avanço, não conseguem, mas eles conseguem, sabe, tipo, retardar o avanço, fazendo com que a expectativa de vida seja até um pouco maior, desde que a pessoa use os remédios da forma correta, etc. E como que tem evoluído o conhecimento sobre a doença ao longo dos anos? As pessoas têm mais conhecimento? Os pesquisadores têm avançado? Muito bom. Olha, essa pergunta é muito boa, porque a doença de Alzheimer, ela é uma doença que todo mundo conhece, todo mundo fala, mas ela foi descoberta em 1906, há mais de um século, pelo Alois Alzheimer. Só que o que acontece? Quando o Alois Alzheimer descobriu a doença de Alzheimer, ele chamou lá de doença peculiar dos neurônios do córtex central, os estudos do Alzheimer foram somente encontrados, estudos que eu falo as anotações, né, os casos que ele registrou, lá por volta dos anos 80, na metade dos anos 80. Então, a gente ficou quase 80 anos, quase 90 anos,
sem falar de Alzheimer, porque isso ficou nos armários, nas gavetas da Faculdade de Medicina da Universidade de Frankfurt. Ficou na Alemanha isso, guardado. Era muito comum, as pessoas que estão nos assistindo vão lembrar disso, nos anos 70, nos anos 80, você falava, esse velho está caduco, usava a palavra velho pejorativamente, né? Não falava Alzheimer, porque o termo Alzheimer ele só veio a ser usado pela ciência a partir do final dos anos 90. Eu me formei em 93, não tinha Alzheimer nos meus livros, tinha demência, porque os estudos do Alzheimer ficaram guardados. Então, hoje, o conhecimento científico, respondendo a sua pergunta, ele avançou muito, porque a gente quer recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim, né? Existe uma corrida da indústria farmacêutica, eu falo que é a corrida do ouro, né? Ano passado eu dei uma entrevista para o caderno de ciência do jornal o Globo, que sai no domingo, para falar sobre as vacinas que estão em estudo para Alzheimer. Então, existem hoje algumas vacinas, 3, né, para falar de uma forma mais direta, que elas trazem muita esperança. E aí essas vacinas, porque hoje a gente conhece melhor a doença. Se tudo der certo na pesquisa, pode ser que lá para 2027, 2028, a gente tenha uma grande novidade com relação ao combate dessa doença. Então, a ciência, hoje, ela sabe muito da doença, coisa que ela ficou quase um século sem saber nada, desconhecendo. É ótimo, viu, doutor? Porque eu tenho assistido bastante documentários, entrevistas, reportagens sobre a doença e eu vejo quão sacrificante para a pessoa, para a vítima, para o paciente e para os familiares, para os cuidadores, né? É algo muito difícil. Existe até uma doença que chama doença dos cuidadores, né? Porque os cuidadores, eles ficam, mesmo sendo profissionais, não há como ele não se sensibilizar por aquela pessoa que, subitamente, ela não consegue mais comer, ela não sabe mais como colocar um garfo na boca, ela usa não tem mais autonomia, né? Nenhuma. Então, isso, e de que dirá para o familiar, né? Eu tive um caso recentemente, tem muitos casos que a gente fica sabendo, que entra em contato comigo e tal, de uma pessoa que me ligou e falou, Gustavo, eu quero conversar com você, eu descobri que você, pelo Instagram, né? Eu descobri que você é pesquisador em Alzheimer e a gente acha que a minha mãe talvez esteja com a doença, porque ela está tendo um comportamento diferente e tal. Aí ela falou para mim, essa moça, faz 1 ano isso, falou assim, olha, eu vou levar minha mãe amanhã no psiquiatra, ou no neurologista, eu acho, e depois eu te ligo. E aí passou uns 3 meses, e ela não ligou, né? E eu lembrei dessa moça. Falei, caramba, ela mora até aqui no condomínio que eu moro. Aí eu fui lá, achei o telefone e liguei. Quando eu liguei, ela reconheceu minha voz, ela já atendeu chorando. Falou, Gustavo, no dia seguinte que eu falei com você, eu fui acordada pela minha mãe com uma faca na minha cama tentando me matar, porque minha mãe não me conhecia mais. Então, o início da doença, ele é muito súbito às vezes, ele acontece de uma maneira, não é uma coisa que vai mandando um aviso, às vezes sim, e às vezes não. Nossa, é assustador mesmo, né? É. Por isso que é bom sempre ter informação. E nesse sentido, doutor, na sua avaliação, como que a educação pode ajudar na conscientização sobre o Alzheimer? Eu acho que a primeira coisa com relação à conscientização do Alzheimer é a gente quebrar todo e qualquer preconceito, né? Quebrar toda essa visão, muitas vezes, de exclusão que se tem da pessoa com Alzheimer, né? Acho que esse é um fator, assim, fundamental, de achar que porque tem Alzheimer acabou a vida e não é exatamente isso, né? Então, acho que tanto que a gente evita falar mal de Alzheimer, assim como a gente evita falar mal de Chagas, mal de Parkinson, né? Então, acho que primeiro é isso. Segundo, orientar todas as pessoas para que, a partir, até eu fiz um vídeo esses dias, porque o fevereiro é o fevereiro roxo, é muito bom. Isso. Fevereiro roxo é o mês que comemora Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Então, agora em fevereiro, lembrar as pessoas que já a partir dos 50 anos é uma idade interessante para buscar um geriatra. Muita gente fala a partir de 60, eu vou lá, tá tudo bem, tá bom, você vai lá e tá tudo bem, mas pode ser que você vá lá e alguma coisa já possa ser detectada, então procurar o geriatra sempre o mais cedo possível, essa é a primeira dica, né? A mulher não vai fazer o Papa Nicolau uma vez por ano, o homem tem que fazer exame de próstata também, no caso da mulher, para prevenir o câncer de colo de útero, então a pessoa também lá na fase adulta, perto, entre os 50 e 60 anos, vai procurar um geriatra, faz um rastreio, está tudo certo, beleza. Então, essa é a primeira coisa importante. Outra coisa, eu acho que seria interessante que as crianças também
em idade escolar, as crianças a partir, sei lá, do ensino fundamental, elas fossem também orientadas sobre essas situações, porque elas vivem com os avós, muitas vezes, enquanto o pai e a mãe estão trabalhando, com os tios e com as tias, e elas podem perceber sinais que, se elas forem orientadas, elas podem depois avisar, olha, eu percebi que a avó fez tal coisa, que o vô está esquecido, que a avó deixou outro dia a panela na água e quase se queimou, entende? Então, acho que são coisas também que são muito importantes de serem avisadas, né? Lembradas. E o senhor estava falando das crianças, às vezes as crianças convivem mais com os idosos dentro da família do que os adultos, né? Porque os adultos têm uma vida corrida, ou estão trabalhando, ou estão nas tarefas da casa, e tem uma vida social, e às vezes não prestam atenção nos mínimos detalhes, nas mudanças de comportamento dos idosos, né? Nesse sentido, a gente está caminhando para o fim agora, a gente está encerrando a nossa transmissão, o nosso Sindinap Saúde de hoje. Eu queria que o senhor deixasse para os nossos associados, para quem nos acompanha, o conselho, qual conselho o senhor daria para a família que tem um idoso, um parente com Alzheimer? Bom, se ele já tem o diagnóstico e é realmente Alzheimer, então a gente já está partindo da ideia de que ele tem a demência de Alzheimer, né? Cumprir rigorosamente o tratamento, né? E não, vamos considerar que ele esteja em fase leve ou moderada, não a fase avançada, quando aí fica tudo mais difícil, mas não não achar que o tratamento é só ir lá e dar o remédio. O tratamento envolve acolhimento, envolve atenção, envolve o entretenimento, envolve contato com a família, com os amigos, não é simplesmente ir lá e dar o remédio, minha mãe, meu pai, sei lá, dou o remédio, tá tudo certo. Não, o remédio, ele é uma etapa importante, mas a pessoa que tem Alzheimer, ela sabe tudo o que está acontecendo ao redor dela. Eu teria grandes histórias para te contar aqui, talvez numa outra oportunidade, de casos que eu vivi com pessoas que você achava que ela não estava sabendo nada, ela estava vendo tudo o que estava acontecendo ao redor dela, já com a doença em fase moderada. Então, a dica que eu dou é essa: cumprir rigorosamente o tratamento, que são, às vezes, muitos medicamentos, né? Estar atento para as reações adversas e entender que esse idoso tem que ser acolhido, ele precisa ser bem tratado, porque isso influencia também na condição de vida dele. Tá ótimo. E também, doutor Gustavo, lembrar que é fundamental promover uma boa condição de vida para essa pessoa, né, que convive com a gente, com esse familiar, e aproveitar os momentos, porque a gente deixa a pessoa relegada a segundo plano, e depois a pessoa vai embora, mas a nossa consciência fica aqui, né? Então, a gente fazer o nosso melhor e promover a melhor condição de vida que a gente puder para esse familiar que tem um diagnóstico de Alzheimer, né, doutor? Exatamente. Acho que você disse tudo. As pessoas, elas... a memória, ela não é perdida, né, por quem tem Alzheimer. A memória, ela é invocada, né? Quando a pessoa perde a memória, ela está perdendo a capacidade de invocar. Sabe, como se o cérebro nosso tivesse um monte de gaveta, a pessoa não sabe em que gaveta ela guardou aquela memória, só isso, mas a memória vai estar sempre intacta. Está intacta. Ela consegue ver você, ela não consegue lembrar exatamente de dados em relação a você, mas ela consegue ter a percepção de quem você é, se você é a filha, se você é a nora, se você é a irmã, enfim. Então, acho que isso é fundamental lembrar dessa questão da qualidade de vida e da dignidade do idoso, né? É isso, doutor. Eu agradeço e muito a sua participação. Só a gente sabe o quanto foi difícil a gente conseguir essa agenda para o senhor, que o senhor tem uma agenda muito apertada, muito corrida, mas a entrevista foi riquíssima, esclarecedora. Eu espero que oriente e ajude a muitos idosos, seus familiares, que enfrentam esse problema, essa etapa na vida, doutor. O senhor quer completar de alguma forma? Não, acho que é isso, acho que você falou tudo. Mais um lembrete só é que os medicamentos para tratamento do Alzheimer estão todos disponíveis no SUS, eram medicamentos caros até outro dia, e hoje todos eles as pessoas têm acesso pelo SUS, então não há uma desculpa de falar não consigo comprar o remédio, tem tudo no SUS. Ótimo, e quem quiser entrar em contato com o Dr. Gustavo,
As redes sociais dele estão aparecendo aqui embaixo. Também conheçam o trabalho dele, a dedicação, as pesquisas. Eu vi que tem muitas entrevistas lá que o senhor deu para diversos veículos, tem muita informação nas suas redes sociais. Eu aconselho a todos a entrarem e visitarem e seguir o senhor. Doutor Gustavo, mais uma vez, obrigada e eu espero recebê-lo em outra ocasião. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Você viu, essa é a preocupação do Sindinap com o associado e com o aposentado em geral. A gente quer promover melhores condições de vida, de saúde e ajudar a orientar caso ocorra diagnósticos como esse. Então, não perca tempo. Acompanhe a nossa programação, que é 24 horas por dia, e toda semana tem o Sindinap Saúde. Eu converso com outro especialista na semana que vem. Não perca. Até lá. Tchau, tchau.